quando chega na situação que vocês chegaram, o dinheiro resolveu o problema de vocês? Não, senhor, não resolveu. Na verdade, agravou o problema, porque a gente foi muito abençoado na vida financeira também, e depois de desenvolver um projeto que nós não tínhamos condições de fazer com mão humana, foi utilizado a fé. Meus irmãos já estavam na igreja há mais tempo, eu comecei em 2011, colocando um projetinho embaixo do braço, vindo na segunda-feira, um projeto no qual não tinha dinheiro para fazer 1% dele, e era, então, uma missão impossível para o braço humano. E aí eu acreditei. Não somente eu, mas meus irmãos acreditaram antes de mim, e eles mesmos me incentivaram que eu também participasse. E eu comecei a participar. E a gente foi abençoado. Nós acabamos sendo abençoados e nós conseguimos trazer à realidade um projeto de 60 milhões de reais. Nós não tínhamos 1% disso para fazer. Então, só que eu não estava firme, na verdade. Eu estava ali por interesse econômico. Eu não tinha me entregue. E isso causou um grave efeito na minha vida amorosa, vamos dizer assim. No qual eu tinha um casamento de 21 anos à época, e aconteceram muitos problemas, e esse casamento acabou não podendo mais subsistir. Acabou o casamento, e eu fiquei assim, ó, no maior fundo de poço que eu jamais imaginava que pudesse existir. Realmente arrasado. Eu tenho 4 filhos, e 4 filhos de um casamento que não existia mais. E isso foi bastante duro para mim, o dia em que eu vi a minha ex-esposa sair de casa, e eu sabia que com os meus filhos eles não iriam mais voltar. Aquele dia foi muito duro. Vanelli, e no seu caso, já é um pouco diferente. Ele expôs aqui a vergonha, ele expôs aqui a injustiça, entre aspas, que aconteceu com você. E você? Bom, comigo, pastor, como eu estava falando ali, eu nasci em berço de ouro, tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu era uma pessoa frustrada, depressiva, e por ver, eu tinha muitos traumas, porque desde a minha infância eu via meu pai traindo a minha mãe, e a minha mãe sempre dizendo: olha, minha filha, você está vendo? Homem nenhum presta, homem nenhum vale nada. Até que chegou um dia, eu comecei a namorar e fiquei noiva, e depois, quando faltava poucos meses para me casar, eu descobri que ele estava me traindo. Então, ali na minha cabeça eu pensei: não, realmente se confirmou isso, o homem não presta. Nenhum homem presta. Então, ali eu fiquei depressiva, entrei num estado de depressão muito forte. Eu vivia sendo internada uma vez por ano nas clínicas, vivia em psiquiatra, psicólogo, tomando um monte de ansiolítico, antidepressivo, tudo que o senhor possa imaginar eu fazia, e não conseguia sair da depressão. O meu pai chegava ao ponto de dizer assim: minha filha, mas o que você quer? Você quer um carro? Você quer que o pai compre o quê? Porque ele achava: você quer uma viagem? O pai te dá. Porque ele ficava desesperado de me ver depressiva daquele jeito, que ele não queria ver como pai. Então, ele tentava, né, me suprir financeiramente para eu sair dessa depressão. Só que quanto mais ele tentava fazer isso, pior eu ficava. Aí que eu me sentia angustiada, porque eu via que realmente o dinheiro não fazia a pessoa feliz. Então, depois de uns 6 anos, mais ou menos, que eu fiquei nesse estado de depressão, foi aí que eu estava internada numa clínica, e eu vi à noite, né, na televisão, a Igreja Universal, e eu falei assim: não, eu vou lá. E aí foi aí que eu decidi ir, porque eu disse: não, se realmente é tudo isso que eles estão falando, então isso também vai ter que acontecer na minha vida. Aí eu entrei na igreja, comecei a buscar em Deus, fui liberta, tudo. Fiz a terapia, comecei a sair os traumas, saiu aqueles complexos, saiu tudo, e eu me sentia bem.
Só que aí me tornei obreira, tudo mais, e eu disse, não, estou bem, estou tranquila, estou com o Espírito Santo, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu dizia, não, mas eu não preciso casar, eu tenho Espírito Santo, eu estou bem, para que eu vou, né? Não preciso, eu vou vencer na minha vida financeira, comecei a buscar pela minha vida financeira, então eu deixei até de participar da terapia do amor há algum tempo, quer dizer, tipo assim, eu não era firme na terapia, né? Às vezes eu vinha, às vezes não vinha, aquela coisa, não era com firmeza, né? Então, e assim foi passando 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e eu com aquele pensamento de, se for para acontecer, vai acontecer e tal, mas no fundo, eu ainda tinha um certo receio, um medo, que eu não queria assumir. E até que chegou um dia, um pastor chegou para mim da terapia e disse, Vanelli, vamos pegar firme? E aí eu voltei para a terapia firme, e dali em diante eu comecei a realmente fazer tudo corretamente. E detalhe, tá, pastor? Antes disso, chegou ao ponto de chegarem para mim e dizerem que, porque eu já com 40 e poucos anos e não tinha casado nem nada, e aí chegaram a dizer que eu ia virar patrimônio tombado da Igreja Universal. Então, eu passei por muitas humilhações, muita vergonha perante a minha família, perante os amigos, nas igrejas, sabe? Todo mundo olhava assim, e aí quando é que vai casar? E nada, né? E cheguei a escutar isso. Então, quando veio o pastor, eu decidi pegar firme. Então, eu vi que realmente eu estava tendo, se eu não estava querendo aquilo ali, é porque eu tinha um medo. Então, eu fui tratar, eu fiz a terapia para isso, para tirar esse medo, esse receio de que sim, poderia sim eu arranjar alguém e eu ser muito feliz. E ser realmente completa, eu, essa pessoa e Deus. E disso foi 2 a 3 anos, mais ou menos, e aí eu era dizimista da terapia, fazia fogueira santa na terapia, eu vivia a terapia, eu respirava a terapia. Tudo que o homem de Deus falava, eu fazia. Eu me dediquei por completo na terapia do amor. E aí, se conheceram como? Bem, a gente se conheceu em setembro de 2016 e os primos da Vanelli estavam construindo um hotel em Gramado e convidaram ela para ir para Gramado. Mas aí, né, amor, melhor tu contar aqui. Então, aí, quando eu fui ver, a minha prima chegou e, Vanelli, vamos no jantar. Aí, quando eu vi que ela tinha alguém para apresentar, eu falei, isso é golpe. Porque ela já tinha me apresentado uma outra pessoa e não tinha dado certo. Então, eu falei para ela que eu disse, não, de você eu não quero mais ninguém que me apresente. Mas ela se redimiu. Aí veio o André. E aí a gente começou a conversar, fomos com calma. Eu fiquei olhando muito. Eu não peguei assim de cara, sabe, pastor, com ele. Eu fiquei olhando, fiquei observando. Falei com o pastor, quando ele foi visitar em Joinville, eu pedi para o pastor para que olhasse, para que observasse. Eu testei muito ele, porque eu queria ter certeza de que realmente vinha do Espírito Santo. Eu não mergulhei de cabeça. Pastor, de vez em quando eu descubro um teste novo pelo qual eu passei, que eu não sabia que era um teste, né, à época, né? Eu descubro um novo, assim, cada semana, mês, eu descubro um novo. Tem um detalhe, pastor, ele não era da terapia. E aí eu disse para ele, olha, vai ter que começar a ser da terapia. Senão, não rola, porque realmente tem que estar no mesmo espírito, né, pastor? E como um homem sábio de Deus, eu obedeci. Eu sempre pedi isso para Deus. Nos 17 anos que eu fiquei na igreja e eu ainda não tinha sido abençoada, eu sempre disse, me surpreende, e Ele realmente me surpreendeu. Muito. Amém. Bem forte para Jesus. Muito obrigado.